mover de Deus tremendo para as nossas vidas. Tremendo. Irmãos, Deus, Ele sabe a forma como Ele trabalha. E eu sempre falo, quando tudo sai do teu controle, quando tudo que você podia fazer por aquela situação você fez, então descansa. Porque a Bíblia diz que Deus dá os seus enquanto dorme. Quando a Bíblia diz que Deus dá os seus enquanto dorme, é porque ainda que você esteja dormindo, as coisas do mundo espiritual estão se movendo para que se materialize e chegue em você. E eu vou te convidar para estar nessa palavra nessa noite, porque Deus ele é fiel. Deus ele é tremendo. Irmãos, quando eu mudei da casa da pastora Sandra, que eu aluguei um barraco ali na 23, lá em casa não tinha nada, era um eco, falava no quarto, respondia na sala. O bom disso é que não dava para se sentir só, você sempre achava que tinha alguém, né? Que ainda que você estivesse conversando sozinho, você falava de um lado, opa, respondia do outro, né? E eu lembro que eu não tinha nada. Eu tinha o guarda-roupa, aí eu comprei um colchão inflável. E não foi prova. Eu vendi o almoço para comprar a janta, era forte, o mistério era forte. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Eu também, espiritualmente falando, eu estava enfrentando uma guerra muito grande. Porque você entra em xeque. Às vezes os irmãos podem falar assim, mas é fácil falar que tem que adorar a Deus em tempo e fora de tempo, quando não se sabe o que o outro está passando. Mas cada um tem suas guerras, cada um tem suas batalhas. E quando eu morava lá na 23, eu me lembro que a primeira coisa que eu comprei lá na cozinha foi um fogão, né? E o fogão era daqueles de uma boca só. Fui lá na frente dos importados, eu não sei quem conhece, é tipo uma chapa. É uma chapa, né, pastor? Esquenta, né? Aquele fogão é tipo um negócio redondo assim acho que é alumínio, uma pedra, como se fosse uma pedra. Aí você põe ele na tomada e ele esquenta, né? E eu só comia macarrão, irmãos. Eu comia macarrão praticamente todo dia. Todo dia eu comia macarrão. Irmão, pelo amor de Deus, não fala de macarrão lá em casa, é difícil, porque eu boto só um pouquinho. Eu comia macarrão todo dia. E aí as meninas que estavam de trabalhar começaram a perceber que eu comia macarrão todo dia. Quando não era macarrão com ovo. E aí, o que aconteceu? Deus tocou no coração delas. Irmãos, eu conheci tia demais, ganhei panela, ganhei prato, ganhei tudo. As meninas fizeram uma reveza e todo dia uma levava uma marmita pra mim. Irmão, porque ganhava um salário mínimo, igual eu ganhava, eu pagava R$400 de aluguel e tirava o dízimo e acabou o dinheiro. Mas eu nunca deixei de dizimar. Eu nunca deixei de dizimar, irmãos. Mesmo ganhando um salário mínimo, pagando um aluguel de R$400, eu nunca deixei de dizimar. Eu ficava com fome, mas eu não deixava de dizimar. Ficava com fome, mas eu trazia. Eu falava, não é meu, é de Deus. Ele me deu para me devolver. E as meninas fizeram esse esquema e todo dia comia uma comida diferente, né? Todo dia. E aí elas fizeram um chá de panela lá, surpresa, as minhas chefes se ajuntaram, deram lanche e tal, e elas fizeram. E ali naquele dia eu pude ser surpreendida. Mas não é porque era um chá de panela, não é por causa das coisas, não é por causa de nada. É porque Deus me fez naquele dia contar o meu testemunho, irmãos. E naquele dia eu vi um call center de quase 1000 pessoas parar. Na época tinha muita gente, estava completo o call center. Eu vi minha chefe mandar desligar todos os aparelhos. Irmãos, isso não acontece, é comércio, é dinheiro. Mas eu quero te dizer, ele é o dono do dinheiro. Aleluia! É por isso que o coração não pode ficar. É por isso que muitas coisas não chegaram. E eu tenho que falar com Deus. Eu disse, Deus, se não chegou, é porque meu coração está preso, então arranca. Porque na hora que o Senhor arrancar, vai chegar. E eu vi o call center parar, irmãos. E eu vi as pessoas celebrarem ao Senhor naquele dia. Porque naquele dia eu contei o testemunho e tinha pessoas afastadas naquele lugar. E ali, naquele dia, as pessoas disseram, a minha luta não é nada, a minha luta é muito pequena diante de tudo isso que você está passando. Porque todas as vezes que você não entender o teu propósito, é porque Deus está estabelecendo dele. Todas as vezes que você não entender o teu propósito, é Deus te tirando de cena e entrando em cena. Porque Ele precisa ser glorificado. É por isso que você não pode ter medo de perder nada do que Deus te deu. Porque se você tem medo de perder, é porque isso te controla. Tudo que você tem medo de perder, irmão, isso te controla de alguma forma. Isso te move. Né? Sempre aquilo que nos move é aquilo que nos para. Você não pode ter medo de perder nada. Porque não é seu. Você é simplesmente o administrador. E Gideão entendeu isso. Josué entendeu isso. Porque ele teve que abrir mão de toda uma vida normal, de ter uma família, de cuidar da sua família para ir cuidar do povo ingrato, irmãos. A verdade é essa. Gideão entendeu isso. Porque ele poderia muito bem continuar
continuar malhando trigo no lagar para sustentar ele e a sua casa e ficar de boa, porque os midianitas não iam contra eles. Mas ele preferiu obedecer a Deus. Ele preferiu falar a Deus: eu paro o meu propósito de malhar trigo no lagar, se for preciso, para viver o teu propósito. E viver o propósito de Deus não é fácil. Irmãos, esse mistério desse fogão foi tão forte. Um dia eu estava limpando a casa e eu não sei o que foi aquilo, mas eu levei um choque, irmão, que eu quase fui parar do outro lado da parede. Quando eu vi, eu tremia tanto, mas eu tremia tanto que acho que o chão estava molhado e eu passei perto. E eu não sei o que aconteceu. Eu tremia no dia que eu levei esse choque e depois daquele dia eu disse: Deus, eu preciso ter uma atitude. E eu comecei a orar. E eu falei: Deus, até agora eu não te pedi nada, mas um fogão e uma geladeira não é luxo, é necessidade. Existem pessoas aqui hoje, 2 pessoas Deus me deu lá em casa, que Deus vai entrar com providência em necessidades. Uma pessoa é a Lisângela e a outra pessoa é o Gustavo. Eu estava lá em casa à tarde, Gustavo, não sei o que é, mas Deus vai entrar com providência na sua vida e na vida da Lisângela em algo que vocês colocaram na mão de Deus. Meu Deus, eu creio e recebo. Glória a Deus, aleluia. E eu falei para Deus: Deus, eu tinha um tapete, eu ajoelhei nesse tapete de manhã e eu cheguei e falei: Deus, uma geladeira e um fogão não é luxo, é necessidade. E aí eu fui trabalhar. Irmão, por isso que eu falo, quando Deus tira você do propósito, Ele estabelece dele. Quando eu cheguei para trabalhar, nós tínhamos todos sido mandados embora, irmãos. E aí eu falei: Deus, como que eu te peço um fogão e uma geladeira e o Senhor me manda embora? Cheguei para trabalhar e estava despedida, todo mundo tinha sido mandado embora. Irmãos, é aquele momento que você olha para o céu, olha para a terra e não tem jeito, ou você confia, ou você confia. E aí eu disse: meu Deus. Só que aí tinha um mistério dos 11. Falei, eu apegava desse mistério dos 11. Os chefes entraram para a sala e falaram que 11 pessoas iriam ficar. Iriam ser mandadas embora, mas iriam ser recontratadas. E o call center ia mudar de lugar. E eu falei: Deus, eu estou contigo no lado, vamos embora os 11. Entrar, irmão, e aquela aflição, mandaram de ficar tudo no call center, e eu sentava naquela cadeira, eu tremia igual um trem. Eu falei: se já não tinha fogão de geladeira agora estava devendo tanto, irmão, no dia que eu ia receber, só ia dar para pagar as contas. Irmão, sabe o que eu fazia? Te juro, diante de Deus, eu pegava os papéis das contas, escrevia as contas tudo e jogava para cima e falava: Deus, aqui é o Senhor, não é eu não. O povo de Israel não lançava sorte, pois eu vou lançar sorte agora desse mistério. Jogava os papéis para cima, o que caía era o que eu ia pagar, o que eu conseguia pegar. Eu falei: esse mês é isso que eu vou pagar. O resto o Senhor se vira. Então os mistérios, a atitude minha com Deus é muito doida. E aí, o que aconteceu? Eu falei: Deus, estou contigo no ar, estou no mistério dos 11. E aí fiquei, isso até quase 1h30 da tarde. Minha irmã aí saía desse povo lá daquela sala. E aí eu falei: meu Deus, e agora? Aí me chamaram, eu falei: meu Deus. Aí falaram: você tem disponibilidade para ir para a Asa Sul? E eu falei: tenho, né? Precisando, né, irmão? Eu sei, irmão, que eu fiquei no mistério dos 11, recebi o dinheiro. Tinha uma amiga que estava indo embora para São Paulo, vendeu o fogão e a geladeira bem baratinho, me deu o liquidificador. E eu falei assim: Deus, é mistério demais. Porque eu pedi só o fogão e a geladeira, ainda veio o liquidificador. Eu falei: é forte. Então, irmãos, quando Deus te tira de cena, Ele entra em cena. E quando você pensa que é, não é. Porque eu pensei que eu ia ser mandado embora, pronto, estava na rua da amargura. Eu falei: agora já era, né? O homem preso, o marido preso, irmão, não tinha dinheiro. Irmãos, quantas vezes fui visitar, chegava lá e falava: você está com fome? Eu falava: não, morrendo de fome, irmãos, sem dinheiro, porque o dinheiro que eu levava era só para ele. Ele falava: está com fome? Você está amarela? Eu falei: não, eu estou tranquila. Ele falava: mas a moça não está gelada, o que é? Eu falei: não é nada, fica tranquilo que Deus está no controle. Então, irmãos, eu contei para o pastor. Teve uma vez que eu fui observar como é que a gente desobedeceu o Senhor. Eu fui, faltava R$100 para me pagar meu aluguel. E eu já tinha dado meu dízimo. Eu falei: Deus, e agora? Tô daquele jeito. Eu falei: Deus, eu confio. Aí fui, né? Aí o Jonathan, ele era muito esperto. A família dele levava o dinheiro para ele guardava. E nesse dia, sabe aquele dia que você tá mal, você não aguenta e fala, porque não é como ter falado, né? Aí eu peguei e falei: amor, tá faltando R$100 para mim ter lá o aluguel. Aí ele pegou e falou assim: eu tenho um dinheiro aqui, por que você não leva? E eu sabe quando você não quer, mas a necessidade fala mais alto? Irmãos, malditos R$100 aquele se tornou. Peguei os R$100, Gustavo, enrolei, botei aqui na casa, toda de branco, irmão. Subi naquela rampa. Não tive muito costume com o lugar, né? Também não sei fazer coisa errada, irmão.
não adianta. Eu mesmo entrei, se fosse para me roubar, eu mesmo ia dizer, tá aqui, moço, eu roubei, porque eu sou a mais besta de todos. Aí, irmãos, quando eu estou subindo naquela rampa, naquela fila, passou da rampa que a gente vai chegando, a mulher, eu soube na hora que a mulher falou, qual revista surpresa, eu falei, pronto, me ferrei, agora é 2 pesos. Irmãos, a mulher viu eu com 100 reais, irmão, pegou meu nome e minha identidade. Eu falei, nunca mais. Eu falei, Deus, nunca mais eu vou vir aqui. Agora pronto, ferrou, o homem vai ficar aí agora sem mulher, sem nada, vai ficar doido, né? Pensei, irmãos, nunca mais eu faço aquilo. Deus falou comigo, você não confiou em mim. Você não esperou a porra desse. Por que ele acha, irmãos, ainda que seja no último minuto? E naquele dia eu saí de lá com raiva dele, porque ele tinha feito eu fazer aquilo que eu não queria. Ele falou, não vai dar nada, não vai dar, irmão, dá muita coisa. Dá muita coisa porque você passa vergonha na frente de todo mundo. Você, como crente, teve uma atitude errada. A mulher falou para mim, minha senhora, isso aqui é um presente de segurança máxima. Eu olhei para a cara dela assim, irmão, eu te juro, achei que eu ia ser presa naquele dia. E eu não estava fazendo nada de errado, eu só queria pagar o meu aluguel, só isso. Eu achava que eu não estava fazendo nada de errado. Mas o mundo espiritual, ele é feito daquilo que a gente não vê. Então, muitas vezes as setas e os dados estão apontados contra nós por atitudes que nós tomamos. Eu estou lendo um livro que chama A Atitude Vencedora. É um pastor que escreveu esse livro. E esse livro, ele conta uma experiência muito forte sobre o avião. Ele tinha acabado de mudar para um local e ele tinha um amigo que era piloto de avião. E o amigo dele convidou ele para ir no voo, né? Para conhecer como que era. Só que no avião é igual o carro. No carro não tem aquele painel do carro que tem os velocímetros. No avião também tem. Só que tem um que é o maior de todos. E quando ele entrou no avião, o tempo todo, ele percebia que o amigo dele não tirava o foco de um do painel, de um daqueles indicadores do painel. E ele ficou muito curioso. E aí ele perguntou, por que esse é mais importante do que os outros? E ele falou, porque todo avião, ele tem uma indicação de atitude, não é altitude, é atitude. Todo avião, ele tem uma indicação de atitude. E quando o avião está de bico para cima, ele está com a atitude acima do horizonte. Porque o horizonte lá em cima, você não vê ele. Você não vê o horizonte. Você tem que ter noção, você tem que estar sendo acompanhado por uma pessoa, né, que é como se fosse, as pessoas é como se fosse o sinal de trânsito dos outros aviões que estão andando na mesma área. Então, todas as vezes que o avião está de bico para cima, ele está com uma atitude além do horizonte. Todas as vezes que você está de pé diante de Deus, todas as vezes que você ora, todas as vezes que você deixa o teu propósito para estabelecer o dele, você está mostrando para ele que você está tendo uma atitude além do horizonte. Além daquilo que você vê, além daquilo que você enxerga, Aleluia. além daquilo que a situação está dizendo hoje. Mas todas as vezes que um avião cai, o bico dele vem para baixo. E quando o bico dele vem para baixo, o indicador de atitude, ele vai até o zero. Porque significa que o avião começou a despencar. E eu quero te convidar nessa noite a ter uma atitude além do horizonte. Aleluia. A palavra de Deus diz em Filipenses, no capítulo 2, eu queria que você abrisse, se você puder abrir. Filipenses capítulo 2. Versículo 5. Deus falou muito comigo, irmãos. Muito comigo sobre a atitude. Muito forte, eu achei muito tremendo. Diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. E tem uma versão que diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. E o que faria Jesus no nosso lugar? O que faria Jesus quando foi um dia como ontem, que nada deu certo? Parecia que nada ia dar certo e eu falei: Deus, eu estou como Davi. A Bíblia diz no Salmo de número 34 que quando Davi ele escreve aquele salmo, ele está diante de um rei inimigo de Israel. E Davi teve que se fingir de louco para se escapar daquele rei. Mas a Bíblia diz que em meio àquela toda tribulação, quando Davi passa toda aquela prova, ele escreve o Salmo 34. E no Salmo 34, irmãos, Davi, ele diz que a alma dele bendiz ao Senhor. Bendirei o Senhor em todo o tempo, seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão.
Engrandecerei o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltaremos o nome. As nossas atitudes diante das guerras e diante das lutas tem que ser a mesma atitude diante da alegria e diante das portas abertas. Porque senão não há um relacionamento. O relacionamento é um relacionamento apenas de interesse, que só funciona quando se tem, quando Deus dá, quando Deus abre a porta. É por isso que eu via Deus fazendo coisas tremendas nessa noite na vida de algumas pessoas. Porque existiam atitudes que foram além do horizonte. Existiam atitudes que foram além do que os olhos estão vendo. Porque não se prende mais à realidade, porque a realidade não pode te mover. Porque se você for movido pela realidade, vai ter momentos que você vai parar. Porque se a tua realidade é ruim, você para. Mas se a tua realidade é boa, você prossegue. Então não é a realidade que tem que nos direcionar, mas é uma atitude diferenciada de reino. Porque reino, irmãos, é simplesmente nós nos relacionarmos com Deus e nos relacionarmos bem uns com os outros. Ainda, irmãos, que você não suporte, se relacione, porque através do relacionamento nós manifestamos os frutos e os dons do Espírito. Eu sempre falo para as pessoas que me dizem: mas eu congrego na minha casa. Mas se você congrega na sua casa, você não exerce relacionamento. Como que você vai manifestar os frutos e os dons do Espírito se você não se relaciona com as pessoas? Então não tem como, irmãos. Assim como não tem como você chegar a lugar nenhum sozinho. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Você sempre vai precisar de alguém. Você sempre vai precisar e depender do favor e que Deus abra uma porta e te direcione pelo caminho. E eu quero te dizer nessa noite que se você veio até aqui hoje, já é uma atitude. Eu achei muito forte, porque a sensação que eu tenho é como se nós estivéssemos passando um momento onde a igreja parece que está sem força. Eu falo porque eu conversei com várias pessoas pelo WhatsApp, várias pessoas da igreja. E as pessoas começaram a me dizer: mas eu estou sem força, mas eu estou sem isso. E hoje, quando eu vi as pessoas vindo aqui na frente, é o mesmo sentimento, verdadeiramente. É como se algo sugasse as nossas forças. Mas o que vocês acham de nós hoje termos uma atitude diferenciada? De nós estarmos hoje, ainda que sem força, olhando além do horizonte, irmãos? É isso que eu quero te convidar. E eu quero te dizer uma coisa, para quem nunca foi na minha casa, não me vangloriando, irmão. Ali, se Deus tirar amanhã, eu sei que é dele, tudo está no controle dele, mas eu tenho tudo na minha casa. Para a glória de Deus, hoje eu tenho tudo. Para mim comer macarrão todo dia, né? Hoje eu posso escolher aonde eu quero almoçar. Falar: hoje eu não vou comer desse daqui não, porque eu estou enjoado. Hoje eu não quero comer aqui não, porque é ruim a comida aqui. Hoje eu posso escolher, mas eu passei momentos que eu não pude escolher. Passei muita fome, mas muita fome mesmo, irmãos. Muita fome mesmo. De muitas vezes pegar a marmita de sexta e ter que dividir para comer metade na sexta e deixar o resto para o sábado, porque eu só ia voltar a trabalhar segunda-feira. Então eu passei muitos momentos difíceis. Mas eu nunca, irmãos, deixei de servir ao Senhor. Eu nunca deixei de vir a essa casa, porque eu sabia que Deus me daria força aqui. Eu sabia que se eu deixasse de estabelecer o meu propósito, uma hora Ele iria estabelecer o dele. É por isso que eu me preocupo. As pessoas me questionam, as pessoas me perguntam quando o meu marido vai sair. Irmãos, ele vai sair na hora e no tempo de Deus. Me entristeço sim, passo guerra sim, porque é uma solidão acompanhada. E não é fácil. Porque quando você não tem ninguém, tudo bem, você não espera nada. Mas quando você tem alguém, você espera todo dia que aquela pessoa vai chegar. É como o filho pródigo. Todo dia você olha para o portão ou olha para a porta e fala: meu Deus, que dia que a pessoa vai voltar. Então, irmãos, mas eu quero dizer que isso não me entristece. Posso ter conflito, posso me sentir só, mas o Senhor, Ele é grande. Eu tenho falado: Deus, Tu és grande, Senhor. Tu és grande. A minha vida se resume em confiar no grande, porque Ele é grande. Então, assim, não se entristeça, viu, Nildo? Confia no Senhor, sabe? É um momento de provação na vida de vocês, mas fica firme, porque do Senhor procede a vitória. Amém? Eu quero agradecer ao Senhor, agradecer essa oportunidade. Eu espero, irmãos, em Deus, que a semente tenha ficado em você. Talvez hoje você não precise, muitas vezes eu vim para cá sem precisar receber a palavra que estava sendo ministrada. Mas no dia mau, Deus me fez lembrar daquela palavra. Então, se não é uma prevenção, é porque você está passando. Mas se você não estiver passando, é uma prevenção. Né? Então eu quero agradecer ao Senhor e dizer para você: fique com essa palavra. A sua atitude no dia mau, ela vai fazer toda a diferença na sua vida. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.